Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Hoje, com mais uma aula de física, vamos resolver 3 exercícios sobre dinâmica. A dinâmica, ela juntamente com a cinemática e a estática, integra o que conhecemos como mecânica, certo? A dinâmica em si, ela estuda as causas que dão origem ao movimento, ou seja, as forças. Então, quando estamos trabalhando com forças, isso nos lembra a dinâmica, que é parte da mecânica, juntamente com a estática, ok? E a cinemática. E nós já temos alguns vídeos sobre dinâmica, por exemplo, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, onde nós calculamos a força. Nós temos aulas sobre energia cinética, energia potencial, energia mecânica, certo? Temos aulas já gravadas sobre trabalho de uma força. Então, tudo isso faz parte da dinâmica, do estudo de dinâmica. E nós temos aqui uma aula que vai envolver 3 conteúdos que já foram trabalhados em outras aulas. Então vamos direto ao ponto. A primeira questão, ela nos diz o seguinte, ó, do site Brasil Escola. Um corpo com massa de 5 quilos é submetido a uma força de intensidade de 25 newtons. Qual é a aceleração que ele adquire? Bom, essa aceleração só foi possível neste corpo com massa de 5 quilos por causa de uma força de intensidade de 25 newtons. Quando estamos estudando, por exemplo, cinemática, isso não fica tão claro. O problema só se preocupa em perguntar qual a aceleração ou qual a velocidade, a distância ali que foi percorrida. Agora aqui não. Se houve um movimento, o que impulsionou esse movimento? O que causou esse movimento? Bom, foi uma força de intensidade de 25 newtons. E qual era a massa desse corpo? Era 5 quilos. Então veja que a dinâmica ela entra nos detalhes da mecânica, tá ok? Então essa primeira questão mostra isso. O que o problema está querendo? Qual é a aceleração que esse corpo com massa de 5 quilos adquire com essa força de intensidade de 25 newtons? Bom, nós conhecemos, e eu vou deixar o link disponível aqui para vocês na descrição do vídeo, numa aulinha só sobre a força resultante, que é a segunda lei de Newton. F é igual, força é igual a massa vezes a aceleração. Nós vamos precisar dessa fórmula para cá, tá bom? Então, a força ela é igual a massa vezes a aceleração. E observe, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma massa de 5 quilos, beleza? Nós temos uma força de 25 newtons, ok? E o problema nos pede uma aceleração, o A. Portanto, não existe uma fórmula mais ideal para resolver esse problema. Bom, mas o que o problema está querendo, né? Se ligue no que o problema está pedindo. O problema está pedindo a aceleração. Então, eu vou ter que fornecer, o problema vai ter que fornecer a força e a massa, isso já foi fornecido. Vamos então substituir o que o problema nos forneceu. F de massa, qual é a massa do corpo? 5 quilos. Vou colocar aqui 5 igual. Agora a massa, ou melhor, gente, desculpa, primeiro começa com a força, né? F de força. Qual é a força disponível aqui? Ó? Uma intensidade, uma força de intensidade de 25 newtons. Então, o F é 25. Agora sim. E o M, que é a massa, é de 5 quilos. Então, eu vou colocar 5 aqui. Vezes a aceleração. Vezes a aceleração, que é o que eu vou determinar. E agora, como é que eu faço para encontrar o valor desse A? Olha só, gente. Como o 5 está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo. Aí, para você não se confundir, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou inverter tudo. Tudo que está depois da igualdade é o 5 vezes A. Eu vou colocar primeiro, antes da igualdade. E o 25 está sozinho depois, antes da igualdade, vai ficar depois. Quando tudo que está depois vem para antes e tudo que está antes vai para depois, nada muda de sinal, beleza? Agora eu deixei a letra antes da igualdade, vai facilitar o raciocínio. O 5 está multiplicando, passa dividindo. A é igual a 25 dividido por 5. 5 estava multiplicando, vai passar dividindo. A aceleração é igual a 25 dividido para 5, que dá igual a 5 o quê? Nós estamos falando de aceleração, portanto, é metros por segundo ao quadrado. Pronto, bem simples, e você pode aprofundar o seu conhecimento assistindo a aula que eu estou deixando aí na descrição sobre a segunda lei de Newton. E essa segunda, ela caiu no vestibular da PUC, olha só, e é bem simples. Quando a resultante das forças que atuam, olha só, a resultante das forças que atuam sobre um corpo é 10 newtons, sua aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Se a força for de 10 newtons, a aceleração desse corpo vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Não disse qual era a massa do corpo. Se a resultante das forças fosse, ao invés de 10 newtons, 12,5 newtons, a aceleração seria de, bom, com 10 newtons, é 4 metros por segundo ao quadrado. E se for 12,5 newtons, qual vai ser a aceleração? Bom, aqui a pessoa já quer logo aplicar uma regrinha de 3, né? Mas, na verdade, como nós estamos trabalhando com um probleminha de dinâmica, nós vamos
utilizar o conhecimento de dinâmica para resolver isso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender é que ele está falando de duas forças. É uma força de 10 newtons e uma força de 12,5 newtons. O primeiro passo, não sei se você percebe aqui, é eu ter que determinar a força, ou melhor, a massa. Ele não falou da massa. Mas eu vou precisar dessa massa quando eu tiver que encontrar a aceleração solicitada aqui no final. Vocês vão entender isso já já, quando chegarmos aqui na última parte do problema. Então, na primeira parte, beleza, o problema nos deu a força de 10 newtons e uma aceleração. Ora, se na fórmula, eu vou escrever aqui, ó, se na fórmula F igual a m vezes a, o problema me forneceu a força e a aceleração, eu vou poder determinar a massa. E é exatamente o que eu vou precisar para o próximo passo. Então, vamos descobrir essa massa? Vamos para a primeira situação. Primeira situação, a força é de 10 newtons. Então, vou colocar o 10 aqui. Colocar a igualdade. Agora, vamos para a massa. A massa eu não sei. Repete o m. Vezes a aceleração. A aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Coloca aqui só o 4. Então, nós temos o quê, gente? Ó, temos um 10 aqui antes da igualdade. Depois da igualdade, nós temos m vezes 4, ou 4 vezes m, que dá o quê? 4m. Agora, a gente faz igual a primeira. Inverte tudo, né? Para o m ficar antes da igualdade. 4m vem para cá. E o 10 que está antes vai para lá. Quando tudo muda de lugar, nada muda de sinal. Agora, se eu quero o valor do m, o 4 que está multiplicando o m vai passar dividindo. m é igual a 10 dividido por 4. Se você dividir R$10 para 4 pessoas, vai dar o quê, gente? 2,5, né? 2,5, 2,50. Então, vou colocar aqui que a massa é de 2,5 quilogramas. Pronto, descobri a massa. Para que eu vou precisar desta massa? Olha só, veja o restante do problema. O problema é que a resultante, o problema diz que se a resultante das forças for 12,5 newtons, qual vai ser a aceleração? Bom, eu vou escrever novamente a fórmula, agora para outra situação, e o problema nos fornece uma força de 12,5 newtons. Vou colocar aqui o 12,5. Repita a igualdade. A massa, eu já sei, tá vendo? Eu vou precisar da aceleração, então eu preciso da força e da massa. Eu não tinha massa, mas acabei de encontrar aqui na anterior. Então, a massa é 2,5. Eu ponho aqui o 2,5 vezes a aceleração, que é o que o problema está querendo. Eu repito, então, o A de aceleração. Bom, aqui eu tenho 2,5A. Eu vou inverter tudo novamente, ó. 2,5 vezes A dá 2,5A. Fica antes da igualdade. E o 12,5 que estava antes fica depois. Quando eu mudo tudo de lugar, nada muda de sinal. Agora, eu quero encontrar só o valor do A, da aceleração. Então, esse 2,5 vai ter que estar multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar só o A antes da igualdade. Nós temos, então, 12,5. Esse 2,5 vai passar para cá dividindo. Então, a aceleração vai ser igual a essa divisão. Olha só, gente, como essa divisão é fácil. Nós temos aqui uma casa depois da vírgula e aqui também nós temos uma casa depois da vírgula. Então, não precisa, na verdade, de nenhuma vírgula, tá bom? Não precisa. Ficou apenas 125 dividido por 25. Porque quando as casas, o número de casas são iguais, eu posso anular as vírgulas. Então, 125 dividido para 25 é 5. 5 vezes 25 dá 125. Subtrai dá zero. Portanto, nós temos que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Quando a força for de 10 newtons, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, neste corpo de massa 2,5 kg. E nesse mesmo corpo de massa 2,5 kg, se a força for 2,5 newtons, ele vai acelerar a 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, verdadeira letra B, 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a terceira e última questão. Site Brasil Escola. Um corpo com massa de 60 kg está na superfície. Olha só, tem uma linha só sobre isso também. Peso. Como encontrar o peso? Peso de um corpo. O peso de um corpo não é dado em massa, não é dado em quilogramas. Quilogramas, gramas, isso são medidas de massa. O peso de um corpo é dado em newtons. Então, você tem que converter quando tiver em massa ou quando tiver em quilos ou em gramas. E tem uma linha só sobre isso que eu vou deixar o link aí na descrição. Mas vamos lá resolver. Então, um corpo com massa de 60 quilos está na superfície do planeta Marte. Lá na superfície do planeta Marte, a gravidade é 3,7. De acordo com esses dados, responda. Qual é o peso desse corpo na superfície de Marte? A pessoa pode perguntar, pode pensar, né? Ora, 60 quilos. 60 quilos não é peso, gente. A massa dele lá em Marte vai ser essa, não vai alterar. 60 quilos. Se ele tem 60 quilos aqui e ele for até Marte sem perder nenhum quilo, ele vai chegar lá com 60 quilos. Então, a massa dele é a mesma, 60 quilos. Mas o peso muda, porque o peso depende da gravidade, tá bom? O peso sempre é calculado assim, ó, em qualquer planeta. A massa multiplicado pela gravidade daquele planeta.
Sempre assim que eu calculo o peso. Então, o peso vai ser igual à massa. Qual é a massa aqui do corpo? 60 quilos, vezes a gravidade. A gravidade em Marte é 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso vai ser igual a esta multiplicação simples. Eu vou multiplicar aqui, ó. Eu vou colocar o 3,7 embaixo e o 60 embaixo. Alguém sabe por quê? Porque o 60 tem zero. Aí não vai precisar eu multiplicar por ele. Ao invés de multiplicar, eu só baixo ele. Agora multiplica só pelo 6. Ó. 6 vezes 7, 42. Deixa o 2, vem 4. 6 vezes 3, 18. 18 com 4, 22. Lembrando que, como aqui tem uma casa depois da vírgula, regra da multiplicação por decimais, então você vai contar uma casa para a esquerda e colocar a vírgula. Zero no final de vírgula não vale nada. Portanto, 222 newtons. Bom, nós temos o peso. O peso é dado em newtons. Então, o peso desse corpo de 60 quilos lá em Marte é 222 newtons. Agora, imagina esse mesmo objeto, esse mesmo corpo, né? Essa mesma pessoa, digamos. Suponha que esse mesmo objeto, é um objeto, seja trazido para a Terra. E na Terra a gravidade é outra, né? Aproximadamente 10, vamos colocar aqui 9,8 para ser mais exatos, metros por segundo ao quadrado. Então qual será o peso? Bom, a fórmula é a mesma. Para calcular peso em qualquer planeta, você vai multiplicar a massa pela gravidade. Então o peso vai ser igual à massa. A massa é a mesma, 60, não muda. Vezes a gravidade. Agora nós temos uma gravidade de 9,8, pois estamos na Terra. Então o peso vai ser igual. Vamos multiplicar, põe o 9,8 em cima e o 60 embaixo. Isso é um bizu para não precisar multiplicar pelo zero, coloco o 60 embaixo. Então, coloca o zero aqui, repete e multiplica por 6. 6 vezes 8, 48. Deixa o 8, vai 4. 6 vezes 9, 54. Com 4, 58. Aí, a regrinha da multiplicação por decimais. Se eu tenho aqui em cima uma casa depois da vírgula, eu vou contar uma casa para a esquerda e colocar a vírgula. Zero no final de vírgula não vale nada. Portanto, nós temos que o peso desse objeto na Terra é de 588 newtons. Beleza, gente? Espero que tenham gostado desta aulinha, mais desta aulinha de dinâmica. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhe aí com seus colegas e até o próximo vídeo.